A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. A COP30 será a COP da verdade. A COP da verdade. Foi assim que o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou a 30ª Conferência do Clima da ONU, que aconteceu em Belém do Pará em novembro de 2025. Essa fala ecoou amplamente e gerou outras indagações. Afinal, o que seria uma COP da verdade? Qual verdade é essa? Como um evento que recebe pessoas de todo canto do mundo, literalmente, define o que é a COP da verdade. Com muitos questionamentos na cabeça, fomos para Belém. Queríamos ver, ouvir e aprender com pessoas tão diferentes que estavam ali em prol de um objetivo: discutir a crise climática e ações para mitigá-la, para não alcançarmos o tal ponto de não retorno. Bom, para mim, a COP da Verdade é uma COP que as negociações climáticas elas tragam de fato um resultado positivo para o planeta e que consiga realizar, né, o que foi decidido no Acordo de Paris, que esse ano completa 10 anos. Ou seja, que a gente consiga frear o aquecimento global e diminuir os impactos das mudanças climáticas. For me, the COP of this growth is how we finance some of the climate actions and decisions we make in the COP30. We try to also ensure that we mobilize sufficient climate finance for us to achieve all of our objectives. That's a couple of the for me. Palavras-chave como investigação, participação nas conversas, admitir a complexidade, ter pensamento crítico, né? Seja em relação ao meio ambiente, seja em relação às questões sociais de um modo geral, porque uma coisa implica na outra, né? Eu diria que é um caminho para, de fato, né, a COP poder se autodenominar a COP da verdade. In my opinion, COP of the truth, it means we, especially developing countries, get the means of implementation, which means we get technology, capacity building and finance. This is the COP of the truth. A COP da verdade, como o presidente disse, é que a gente possa saber o compromisso que os países desenvolvidos, os países ricos, têm em relação a investir recursos na preservação das florestas nos países pobres, nos países em desenvolvimento. Porque esses países, eles poluíram e acabaram com suas florestas. E agora querem que os países desenvolvidos, ou em desenvolvimento e pobres, preservem as suas florestas. Portanto, é bom lembrar que nesses espaços há homens e mulheres que precisam viver dignamente. Povos da floresta, povos tradicionais, povos ribeirinhos. Para mim, a COP da verdade é aquela que sabe ouvir, que discute, que transforma e promove soluções. Estar aqui, estar de verdade na COP, significa dizer que a gente precisa entender que a gente é uma parte do todo. Não existe uma empresa ou uma organização que vai trabalhar sozinha ou que veio aqui só para mostrar o que ela acha que faz. Para mim, para estar aqui, para estar na COP, é preciso entender que a gente precisa dar as mãos, porque é somente juntos que a gente vai conseguir vencer os desafios no combate às mudanças climáticas. Está na hora de saber quem efetivamente está comprometido, né, com o alcance dessas metas que foram acordadas no Acordo de Paris, né, em outros protocolos também. Então a ideia é saber agora quem está comprometido. E comprometido é quem está realmente implementando e quem está a fim de investir, né? Talvez essa tenha sido uma das perguntas centrais da COP30. Quem realmente está comprometido com o Acordo de Paris? E quais medidas os países, em especial os desenvolvidos, de fato estão tomando para que a gente consiga frear o avanço assustador das mudanças climáticas?
Primeiro, a convenção não reconhece as cidades da maneira que deveria reconhecer. As cidades e a questão urbana são cada vez mais importantes para o enfrentamento da crise climática. Afinal de contas, a maior parte da população do mundo vive nas cidades e as projeções mostram que até 2050, 70% da população mundial vai estar habitando áreas urbanas. Então, a Convenção, ao não reconhecer esse fato, o fato da importância das cidades no enfrentamento à crise climática, ela está mentindo. Lors des COP passées, notamment la COP 29 à Bakou, en Azerbaïdjan, pour que les pays développés appuient les programmes de développement écologique, de développement vert dans les pays en développement comme le nôtre, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Et donc, cette COP se veut une COP où les engagements qui ont été pris doivent être réalisés. A Conferência do Clima da ONU, por definição, é um encontro global que acontece anualmente para que as diferentes partes que compõem o que chamamos de sociedade negociem ações contra as mudanças climáticas. Apesar de essa já ser a 30ª edição e alguns pontos já terem sido pacificados, o sentimento é de que há pouco compromisso com a urgência que a situação pede. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. Para mim, a COP da Verdade é esse momento em que a gente tem que reconhecer que existe uma lacuna, um fosso entre o que a gente já está vivendo, essa realidade de praticamente 1,5 graus a mais já de aquecimento global nesse momento, e aquilo que os líderes mundiais prometem, que é um futuro em que a gente, em tese, estaria a salvo desse 1,5 graus. Eu acho que isso é a verdade mais inconveniente, mas é a mais importante que a gente tem que enfrentar aqui. Para mim, me preocupa muito 30 anos de conferência e a gente não ter, até o momento, nenhum acordo, nenhum mapa do caminho, nenhum calendário para a eliminação gradual que seja da queima de combustíveis fósseis. Então, isso começa a ser citado mais pelos tomadores de decisão, mas está muito aquém do que de fato precisaria. A gente está falando COP da Verdade e o porquê disso? Porque isso representa 75% das emissões globais. O problema do Brasil é o problema do desmatamento, mas a gente tem uma matriz de energia até acima da média em termos de limpeza do que outras nações mais abastadas. Mas o problema global de emissões não dá para a gente deixar de lado e deixar de dar a devida atenção à origem que está nos levando ao fim do mundo, que é o petróleo, o gás e o carvão. O planeta não aceita mais desculpas. Todo mundo sabe o que é necessário fazer. Especialmente numa COP onde a gente está no meio da Amazônia e onde tudo se amplifica. O belo e a tragédia também se amplifica. Olha, primeiro que eu quero dizer que eu acho que foi um acerto gigante o Lula ter cunhado esse termo, a COP da Verdade, porque é o que a gente está vendo aí, né? Primeiro que é a COP da urgência, da implementação, e segundo que ela é verdade até no momento que a gente está passando calor lá dentro da Blue Zone, né? Não só a gente brasileiro, mas como todos os estrangeiros que aqui estão. Essa é a realidade, esse é o aquecimento global. Trazer ela para a Amazônia é trazer também todas essas pessoas do mundo todo para a realidade das pessoas de que vivem aqui. Nesse espaço global para negociações sobre como devemos lidar com a crise climática, algumas vozes parecem valer mais do que outras. Porque eles se aborreceram, eles queriam ser ouvidos.
Aí sim, os indígenas mostraram a voz. É isso aí. Foi aí. O mundo todo repercutiu no mundo todo, né? Exatamente. Por causa dos indígenas que soltaram a voz, mano. É a voz dos excluídos. O que a gente vê? A gente vê que os povos originários, em tese, foram ouvidos, mas quem está dentro da sala são instituições que representam esses povos. Então, é um bando de aristocratas, de branca, falando sobre o que realmente não precisa. A Copa da Verdade é um mosaico. Cada um tem uma perspectiva de verdade, né? A verdade, para mim, significa, hoje, que tudo aquilo que foi prometido no passado, nos encontros anteriores, aqui fosse concretizado, com compromissos reais de financiamento, com compromissos reais de atuar pelas populações mais vulneráveis às mudanças climáticas. Essa COP é a COP da Verdade. Ela é a COP da Verdade porque a gente está no coração da floresta amazônica, onde a gente precisa, de fato, discutir a importância da biodiversidade para a vida planetária como um todo. E aqui a gente fica de cara com as questões sociais e ambientais juntas, porque é impossível desassociar essas duas coisas. Então a gente está no meio das águas, né? No meio das múltiplas vidas, discutindo e colocando em prática ações, de fato, para fazer a mudança que precisamos enquanto sociedade. Essa COP, ela é a COP da Verdade, porque ela reúne a maior delegação indígena da história das COPs. A gente tem pessoas, cientistas, sociedade civil, empresas com uma presença muito contundente. De fato, a COP30 ficou marcada pela participação histórica de povos indígenas e comunidades tradicionais. Por outro lado, por mais que aglutine campos e visões distintas, as COPs não garantem que todas as pessoas sejam ouvidas, que o ponto de vista de quem mais sofre com as consequências dessa crise tenha espaço garantido e que suas dores sejam escutadas. A questão do enfrentamento à violência às mulheres negras, mulheres indígenas, às mulheres trans, precisa ser compreendida, não exatamente como uma agenda progressista. Cup of the truth to me is when we center people, when we center indigenous people, local communities and Afro-descendants, because the truth is they are the true guardians of our forests. Então, a COP da Verdade para a gente é jogar luz às ausências, onde o Estado não consegue entender as necessidades da sociedade, da sua população. É a gente conseguir trazer para o centro das discussões o que vai para além da defesa do meio ambiente. É entender a condição humana como parte principal desse meio e como o ator fundamental de todo o processo de crise e de solução desses problemas. Para mim, a COP da Verdade é justamente o que a gente acabou de viver aqui juntos, né? É o encontro de pessoas, o encontro de ações, o encontro de propósito, de fato, de um monte de gente que quer transformar grupos de ideias, de inspirações em resultado positivo, em um legado positivo, que de fato transforme esse mundo, que a gente está ajudando a estragar um pouquinho de cada vez, que a gente possa reverter essa situação e pense em prosperidade. A crise climática é uma crise de direitos das crianças, é uma crise que afeta as crianças de maneira desproporcional, é uma crise que afeta todos os seus direitos, direito à educação, estamos a ver, direito à saúde, direito ao jogo, direito à assistência social, todas essas verdades que as crianças vivem cada dia, é produto das desastres naturais produzidos pelo câmbio climático, pela mudança climática, é a verdade que nós temos que procurar responder a ela. A COP da Verdade, para mim, é a COP que vem pelo olhar das crianças. Tem um olhar mais verdadeiro do que o olhar das crianças, do que elas transmitem, do que elas sentem sem filtro e expressam isso. Eu acredito que para uma área de educação, como é a nossa, dentro do Grupo Marista, COP da Verdade significa promover educação, formação, conscientização. A COP da Verdade seria a COP que prioriza a educação como parte da agenda de financiamento e adaptação climática,
Hoje a gente tem um financiamento muito curto, quase não existente para a educação dentro do financiamento para essa adaptação climática. E isso é um problema muito sério da implementação. A gente está fazendo aqui um planejamento financeiro também para fazer tudo o que a gente quer que a COP implemente, porque também essa COP da implementação, mas sem o financiamento da educação, que está no território, que pode fazer a transformação acontecer, a gente não vai conseguir. A verdade que a gente precisa vir daqui dessa COP é que a solução não está nos megaprojetos, não está na benevolência de senhores que estão no topo de uma pirâmide completamente injusta e destrutiva. A solução está a partir dos povos. Os povos, quem sabe conviver em harmonia com a natureza enquanto parte dela. É o bem viver dos povos indígenas que mostra que o verdadeiro caminho para a felicidade, para a realização, não está em competir, acumular bens materiais e, no fim das contas, ver a ideia de sucesso e abundância a partir da exclusão dos outros. E sim a cooperação na vida com amor, com alegria, com cumplicidade entre as pessoas. Nós somos parte de uma geração que precisa lidar com esse problema do desastre ambiental planetário e, ao mesmo tempo, lidar com uma sociedade que explora e que oprime. E a gente precisa construir um novo sistema no lugar desse. Se tem algo de mais verdadeiro que sai como síntese de todos os encontros de povos indígenas, camponeses, de todos os outros lugares, é que esse sistema não serve para nós. E nós precisamos construir uma sociedade onde o povo manda e o governo obedece, uma sociedade onde a gente seja verdadeiramente livre e onde a gente encontre a felicidade, a abundância e, no fim, o bem viver. Belém é uma capital linda, maravilhosa, o portal da Amazônia, mas o problema do saneamento básico que a gente vê aqui é chocante, é aterrorizante e isso precisa ser exposto. Para mim, a COP da Verdade é a COP onde as pessoas hoje, de fato, possam conhecer a Amazônia. A COP deve ser um espaço onde todos podem colocar sua dificuldade, seu desejo e, a partir daí, transformar entre discussões e uma política pública que vai atender toda a humanidade. Hoje, muitas organizações, muita gente mostra o que estão fazendo, mas existe uma estrutura sólida por trás disso? Existe justamente um desejo de que o planeta e as pessoas sejam cuidados? Então, essa é a minha visão de COP de verdade. É aquela COP que vai ver com urgência as ações e aquela COP que vai ter muita verdade, muita legitimidade naquilo que faz. I love the phrase, the COP of the truth, because there is a war on truth. The reason is that we don't understand each other. The reality is that there are limited resources on Earth, and we have to take care of them for us to be healthier with our mind, for our bodies, to enjoy time with our family. And the question is, how can we all do a better job of taking care of Earth?